De ontem para hoje, eu vi um pessoal compartilhando um trecho de uma live do Constantino, Rodrigo Constantino, né, bolsonarista e que está com grandes problemas com a justiça atualmente. Eu vi o pessoal compartilhando esse vídeo e eu quero usar esse caso aqui para entendermos algumas coisas que acontecem nas redes sociais hoje em dia. Eu quero assistir esse vídeo com vocês e depois a gente comenta. Eu cansei disso tudo. Vou inclusive, destituir o meu advogado. Não consegue nada mesmo. Estou avisando, viu? Aqui na live. Depois a gente conversa com calma. Mas fato é que eu resolvi fazer uma delação premiada. Sem advogado, sem precisar, porque não tem acordo com o Ministério Público, não tem acordo de nada, porque não tem condenação ainda. Mas eu resolvi me adiantar. E de coração aberto. Espírito carnavalesco. Eu não estou sozinho nessa. Eu não sou X9. Eu não sou rato. Mas eu hoje vou entregar cúmplices. Vou trair a confiança de... Alguns deles eram muito próximos de mim. Confabularam juntos, digamos assim. Outros não, outros eram opositores. Mas me influenciaram muito. E é disso que eu quero falar aqui hoje. Por exemplo, eu fui muito amigo do Alexandre Borges. Cara sério, comentarista da CNN, Jovem Pan, não mais, né? Tá na bancada do Roda Viva? Ainda não. Então não sei o que ele está fazendo hoje, mas o Borges era um cara muito próximo. Ele me dizia que era ghostwriter da Ana Paula Henkel, e eu acreditava. Então, é um cara que era muito próximo. Então, eu quero deixar claro aqui para o ministro Alexandre, né, que eu estou trazendo os nomes com embasamento. Pessoas que me influenciaram muito para eu poder acabar influenciando, de alguma forma, esses golpistas ou terroristas. Então, Alexandre, é desprovido de beliculosidade, de beligerância aqui. Beliculosidade. Então, eu estou realmente depondo minhas armas e vou agora entregar nomes. Alexandre Borges me influenciou. Se eu influenciei golpistas, Alexandre Borges tem todos os créditos, o mérito é dele, ele me influenciou. Ele abriu meus olhos para a questão das urnas. Assim que eu assisti esse trecho aqui, no ato... Estava claro que não tem a ver com o tom geral que o Constantino fala e como ele aborda as questões, né? Se você acompanha o canal do Carlito Neto, por exemplo, do canal Historiador, ele já falou sobre esse vídeo aqui dias atrás, mostrando como, na verdade, todo vídeo, né, toda live que o Constantino fez foi irônica. Ele está ali, né, dizendo que ele está ferrado, que ele perdeu o dinheiro dele, está tudo bloqueado por causa da ação no STF contra atos antidemocráticos. Então, assim, ele está lá ferrado mesmo, né? Acho que é um fato. Inclusive, o Carlito falou sobre isso. Mas é um vídeo irônico, só que esse corte tem sido usado, eu não sei se quem está compartilhando sabe que é um corte irônico, mas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo e estão comentando nessas publicações, nessas redes sociais, estão entendendo que, de fato, o Constantino estaria delatando pessoas que participaram desse movimento golpista do Bolsonaro. Então, aqui você tem dois mecanismos em operação, né? De um lado, a criação de um factoide. Como eu falei, não sei se a intenção de quem publicou esse vídeo era essa, talvez fosse só para tirar um saldo do Constantino, mas quem está assistindo está entendendo como se fosse um fato, e vai passar adiante como se fosse um fato. Vai passar adiante como, olha, realmente Constantino resolveu delatar outros participantes, outros influenciadores, outras pessoas que arquitetaram a tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. É assim que se constroem as fake news, é assim que você distorce o debate público e o debate político. É pegando muitas vezes, ou pensando muitas vezes, algo que é real, algo que foi dito realmente, mas ou fora de contexto, ou subvertendo o que foi dito, ou levando a conclusões que não podem ser derivadas a partir daquilo que foi dito. Então, nesse caso, o Constantino realmente disse isso. Só que, quando você vê o vídeo integral do Constantino, e como eu falei, o Carlito Neto fez uma análise integral do vídeo, quando você assiste o vídeo integral, não é isso que ele está dizendo. Ele está sendo irônico. O Constantino é conhecido por ser, sabe, esse polemista, alguém que é muito ácido, sarcástico, e que... sabe, transgressor, que é um papel que a direita foi assumindo nos últimos anos, né? Acho que o ponto mais curioso de tudo que a gente observou ao longo, sabe, dos últimos, sei lá, 7, 8 anos, foi como a direita, na verdade mais do que isso,
foi como a direita foi assumindo um papel que tradicionalmente era da esquerda. A gente tem que pensar que ao longo, sei lá, do século XIX, século XX, a esquerda sempre se pôs nesse papel de transgressão, de ruptura, de contestação das normas, de contestação do establishment, de, sabe, abalar tudo que está por aí, mas com o tempo, na medida em que em muitos países a esquerda foi chegando ao poder também, e se tornou vidraça, porque é muito fácil você ser pedra, mas quando se torna vidraça, daí você começa a receber críticas, os seus erros são expostos, escândalos de corrupção, essas coisas. Então, na medida em que a esquerda foi assumindo o poder em muitos países do mundo, ela passa a se tornar o establishment, passa a ditar as regras, e aí a direita passa a atacar pedra. E aí, nesse movimento, é a direita que se torna contestadora, em parte pelo menos, né? Alguns grupos de direita passam a contestar quem está no poder, e aí vão assumindo um tipo de retórica que se assemelha a posturas que a esquerda assumiu. Basta pensar, por exemplo, né, nesse discurso que eles têm de livre expressão irrestrita, né, de que não pode censurar ninguém, de que você tem que ter liberdade de ver na internet e falar um monte de absurdos. Essa é uma postura que, em parte, a esquerda adotou nos anos 60 e 70, de é proibido proibir. Que a censura é, sabe, uma forma de opressão que tenta calar vozes divergentes. Então, sim, isso foi alterando, essa dinâmica foi alterando, e hoje é a direita bolsonarista no Brasil, a extrema-direita, que se propõe a romper com tudo. Então, o Constantino, com essa posição dele de polemista, ele faz um vídeo irônico dizendo que vai delatar pessoas que o influenciaram, que ele é o influenciador, porém ele foi influenciado por outras pessoas. E aí ele menciona vários nomes ali de direita, por exemplo, né, ele fala desse Alexandre Borges, ele fala do Mamãe Falei, ele fala da, sei lá, Joyce Hasselman, Kim Kataguiri, entre outras figuras da direita. E aí ele fala de figuras da esquerda. E daí ele põe nessas figuras da esquerda, por exemplo, o Amoedo. É sério, isso se dá quando o debate político está tão enviesado na cabeça do Constantino, ele lá extremista de direita, todo mundo que está à esquerda dele é esquerda. Então assim, o Amoedo, né, do Partido Novo, é esquerda para o Constantino. O Alexandre Frota é esquerda para o Constantino, a Simone Tebet é esquerda para o Constantino. Então assim, ele vem com essa visão e ele vem delatar, entre aspas, essas pessoas que teriam influenciado o Constantino a questionar o STF e a questionar as urnas eletrônicas. Então ele vem fazer um vídeo irônico, ele não vai delatar ninguém, ele não vai se entregar, ele não vai tentar fazer acordo com o STF, mas ele vem fazer um vídeo aqui para mostrar como o discurso dele não estava isolado. E isso é um fato, né? A gente pode singularizar alguns indivíduos aí, mas havia na direita brasileira um consenso ali contra o STF e contra as urnas eletrônicas. Havia um consenso, inclusive, em torno do Bolsonaro. Muitos que passaram a criticar o Bolsonaro depois, como Joyce Hasselman, como Frota, fizeram parte do projeto bolsonarista. O Nando Moura era bolsonarista. Então, sim, o MBL embarcou no bonde do Bolsonaro. Muitos estavam alinhados ao bolsonarismo e foram, pouco a pouco, se soltando do bolsonarismo ao perceber que era um barco furado, ao perceber que as pautas eram perigosas e que poderiam prejudicar os indivíduos que participavam desse movimento. Então, assim, muitos foram compreendendo rapidamente que iam se lascar junto com os bolsonaristas. Então, o Constantino continua lá, né? O Constantino continua colado no bolsonarismo e está até hoje colado no bolsonarismo. Mas o fato é que esse discurso dele tem um sentido. Ele realmente fazia parte de um contexto que ele não era o único. Tanto que tem várias pessoas que estão sendo punidas e investigadas. Então, assim, ele não é o único. Alan dos Santos, por exemplo, é um outro que está sendo investigado. Mas há um ponto aqui. Ele não era o único, ele fazia parte de um imaginário coletivo, de um contexto, de um ideário bolsonarista que propagava várias fake news ou várias mensagens anti-institucionais, inclusive. Então, ele vem aqui e mostra isso. Mas quando ele utiliza esse recurso, né, sabe, essa forma de expressão irônica, que é uma forma muito rica de expressão, né, é um estilo retórico, um estilo literário também. Há grandes pensadores da história da humanidade que eram irônicos, que eram sarcásticos, que usavam do deboche. Então, assim, é uma forma muito interessante de se manifestar. Porém, em nossos tempos, é um risco tremendo, porque pode sim ser pensado fora de contexto e usado de uma maneira que não foi pretendida. Por exemplo, né, eu levei um maior susto esses dias atrás, tem uns meses já, na verdade, que é um canal que às vezes eu assisto sobre ateísmo, um canal americano, e aí o apresentador estava dizendo que ele havia se convertido, que ele havia passado a acreditar em Deus. E ele fazia um vídeo ali com um monte de blá blá blá, né, um monte de conceitos ali, um monte de jargões, e você vai assistindo e você vai compreendendo que o vídeo é irônico, ele está tirando sarro disso, né? Ele está usando jargões de alguns teólogos para mostrar como o que eles dizem não faz sentido nenhum, como é absurdo. Então, assim, ele faz um vídeo irônico, mas a chamada dá a entender que ele se converteu. Então, assim, eu fui assistir já pensando, o que convenceu esse ateu a se converter? E aí, não, nada convenceu, né? Na verdade, ele continua ateu, só tirando sarro do modo como os teólogos comunicam. Então,
É uma forma interessante de você criticar alguma coisa, de você expor os absurdos de uma situação, nesse caso aqui, de expor os absurdos da, entre aspas, perseguição que ele sofre, porque ele não seria o único a fazer isso, basta pensar no Monark. O Monark também é outro que está sendo investigado, que também teve suas contas do Rumble bloqueadas. O Rumble foi bloqueado no Brasil, né? A própria plataforma no qual o Monark publica foi bloqueada por causa do Monark. Então, assim, você tem que pensar que o Constantino não é o único, obviamente. Mas é um vídeo irônico e isso gera essa confusão, isso gera essa má interpretação sobre o que foi dito. E é claro que nesse caso, esse recorte está sendo usado contra o Constantino, dando a entender que ele vai delatar todo mundo. E aí, as pessoas que acompanham isso estão todas alvoroçadas, né? Assim, olha só, olha só. Então, nesse caso aqui, vale uma recomendação que eu faço há muito tempo já para as pessoas sobre o uso de expressões ou figuras de linguagem ou, sabe, estilos retóricos que podem confundir as pessoas. Podem dar a entender que você está dizendo uma coisa que não queria dizer. Eu tenho visto, inclusive, canais, né, que são um pouquinho mais irônicos, até o MBL faz isso às vezes, de quando faz uma piadinha, alguma coisa, eles põem lá um vídeo, lá uma observação, né, um disclaimer no vídeo, dizendo que é ironia. Não, que isso aqui tem que ver o contexto, porque é fácil você recortar esse tipo de coisa e usar contra a pessoa. Então a minha recomendação é essa, é de muita cautela na hora de você usar esses recursos nas redes sociais, porque, primeiro, pode ser usado contra você, e depois porque a gente está lidando com um déficit de compreensão crônico das pessoas, né? As pessoas não querem entender o que você quer falar. Você é obrigado a repetir o que você já explicou, aí você é obrigado a explicar a explicação, porque as pessoas não apenas não entendem o que você diz, como elas não querem entender o que você diz. Então, se você dá essas brechas, se você dá essas oportunidades para que o seu discurso seja usado contra você, isso é um tempo que você vai passar tendo que se explicar mais um pouco, né? Você já explicou alguma coisa, as pessoas já te conhecem, mas você tem que voltar e ficar repetindo o que você já disse porque as pessoas estão usando uma fala contra você. Quem conhece Constantino sabe que ele é esse cara irônico, polemista, que gosta de causar, que gosta de processar pessoas que o criticam. Então, assim, já sabem quem é a figura. Mas quem não conhece vai cair na conversa e vai achar que quer dizer outra coisa. Eu quero saber de vocês como é que vocês entendem aí o uso dessas figuras de linguagem, dessas formas de expressão como a ironia, né? Se vocês adotam isso, como é que vocês entendem a dificuldade de compreensão das pessoas hoje em dia, porque é um fenômeno, assim, eu vejo claramente isso acontecendo, ainda mais quando é por texto, né? Quando você está tweetando alguma coisa ou publicando alguma rede social por texto, é muito mais fácil você ser mal compreendido quando você é irônico, sarcástico, debochado. Então, há uma tremenda dificuldade de compreensão dessas formas. Como é que você entende isso? E também como você entende esse papel que a extrema-direita se propõe agora como transgressora, né, de romper tudo, de romper constituições, de, sabe, não, a gente aqui é defensor da livre expressão, a esquerda quer censurar, a gente quer liberdade. Como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. E só lembrando que essa semana o canal aqui ele está sendo ocupado por mulheres, vão acontecer lives tanto hoje à noite, quanto no dia 8 de março, que é o Dia da Mulher, às 7 da noite, então eu deixo o convite para vocês. E também a gente está fazendo uma ação aqui, junto com a editora Caqui, para quem quiser doar o livro Leleco, que é um livro que trabalha com a responsabilidade de meninos em casa, no lar. Então você pode ir no link que está no comentário fixado desse canal aqui e comprar um livro para doação para escolas. Tá bem legal a campanha, já foram comprados vários livros para doação e faça, você homem, né, faça a diferença nesse Dia da Mulher. E hoje à noite haverá live às 7 da noite com as mulheres ocupando o canal. Então, um forte abraço para você, se cuide por aí e até mais. Tchau!